Mais uma vez, bom dia aos irmãos que eu não vi hoje, né? Vamos para a mensagem. O tema da mensagem que eu trago hoje tem como título: o mais importante é o que mais serve, né? Existem várias passagens bíblicas que tratam aí sobre esse assunto, mas eu peguei como base aqui João 13, versículo 4 em diante, tá? Que é bem impactante, né? Define bem a ideia aí do que vai ser falado sobre o tema que foi proposto, tá? Vamos lá. João 13, 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aí pulamos para o versículo 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem. Amém? Essa passagem ela tem muito a ver, né, com o que a gente vai falar hoje. Esse episódio ele ocorreu um pouco antes ali da Páscoa, né? Então a gente vê através da palavra que a última noite de Jesus na terra foi bem agitada, bem movimentada, né? Ele celebra a Páscoa, em seguida ele institui a ceia, né, do Senhor, deixa ali como ordenança, né? Jesus sabia também o que estava chegando a sua hora de retornar para o Pai, né? Ou seja, de voltar ali para Deus. Então ele tinha a ciência de que no dia seguinte pela manhã ele estaria sendo pregado, levado para fora da cidade, sendo pregado ali numa cruz, né? Pelos pecados ali da humanidade, tá? Mas a palavra diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo até o final. Eu li a partir do versículo 4, mas versículo 1 de João diz isso, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, volto a dizer, apesar de saber que o seu ministério, né, terreno, o seu tempo de vida estava acabando, né, estava próximo, o seu coração também estava cheio de amor, né, pelos seus discípulos. E antes de morrer, Jesus ele deixaria ali um ensinamento precioso, de grande valia, não é verdade? Eu pergunto, se um de nós soubéssemos que, né, se tivermos esse poder de saber que vamos morrer amanhã, qual seria a mensagem que a gente deixaria para os nossos filhos, né? Para aqueles que a gente ama, não é verdade? Então Jesus sabia que não tinha muito tempo no seu ministério terreno ali. Então ele queria ensinar algo importante aos seus discípulos antes de deixar ali a terra, e ele dedica os seus últimos momentos ali de vida nesse ensinamento aí que a gente vai ver, né? Como narra a palavra a partir desse versículo 4, como tudo isso ocorreu. Então diz que durante a ceia, Jesus se levanta, tira a vestimenta de cima, né? Isso significa que ele tinha outra vestimenta por baixo. Hoje em dia seria como se tirar o casaco, né? Então depois diz que ele cingiu-se como uma toalha, ou seja, ele envolveu o seu corpo ali, sua cintura, com uma toalha. Então ele coloca água numa bacia ali e passa a lavar os pés dos discípulos e depois enxugá-los, né? Então Jesus retorna à mesa e olha o que ele diz: vocês compreendem o que eu vos fiz, né? Eu vou dizer, existem coisas que Jesus fez e faz para nós que até hoje a gente não entende, né, na sua totalidade. E eu creio que nesse momento os discípulos, a princípio, também não entenderam a essência dessa mensagem aí de Jesus, não é verdade? Então Jesus explica o quê? Aquele seu ato de humildade, por que ele fez aquilo? Primeiro, naquela época, lavar os pés ali de alguém era uma questão ali, era de honra, né? Era um ato de honra, não é verdade? Isso era praticado no primeiro século, nós já falamos sobre isso aí
Eu já falei sobre isso aí numa aula aí ano passado, né? Porque as pessoas andavam de sandálias, muitas delas descalças, né? Então caminhavam ali por estradas ali de terra, isso com certeza deixava o pé exposto a todo tipo ali de sujeira, né? Então existia a necessidade de se lavar os pés ao chegar em casa, e principalmente nessa ocasião que se tratava de uma festa, né? E quem que executava essa tarefa? Na realidade era um servo ali, da menor patente, né? Afinal, lavar o pé dos outros não é uma tarefa agradável, né? Ninguém queria lavar os pés dos outros, até por ser a parte mais suja ali do corpo. Então, isso era realizado por um servo, vamos dizer, de um nível mais baixo ali, né? Ou pela pessoa menos importante ou menos favorecida, né? Humanamente falando, porque perante Deus somos todos iguais, tá? Mas, enfim, jamais o anfitrião ali da casa da festa, ele realizaria essa tarefa. E nesse episódio, a gente vê que Jesus era o anfitrião, mas Jesus dá esse exemplo de amor e de humildade, quando ele, enfim, ele lava o pé ali dos discípulos. Só que, a princípio, também, aquela atitude, aquele ato de Jesus, imagino eu que chocou os discípulos, né? Eles não esperavam que alguém como Jesus ali fizesse aquilo. Afinal, Jesus era o mestre, era o líder ali, né? Então, ele não tinha, na verdade, obrigação de lavar o pé de ninguém, né? Teria que ter alguém ali para lavar os seus pés. Só que Jesus, ele não se importava com essa elite, essa posição social, não é verdade? Então, ele faz aquilo para dar um exemplo, aquela atitude tinha um propósito de demonstrar o quê? Que ninguém é maior, melhor ou superior ali ao outro, né? Não existe ninguém superior, maior do que Jesus ali, sendo ele a pessoa mais importante ali, né, naquele local e do mundo. Então, ele lava os pés dos discípulos, dando aquela lição de humildade para quem? Para aqueles que se julgam, que querem ser importantes, né? Então, na verdade, Jesus estava ensinando sobre um novo modo de vida ali, que o povo aprenderia após sua morte, a sua ressurreição, que era o quê? Justamente a importância de servir, tá? E se a gente for ver através da história, todos nós temos conhecimento ali, né? O próprio Jesus, ele já é o maior exemplo. Não existe servidão maior do que a pessoa se entregar a sua vida em prol de alguém, e Jesus fez isso pela humanidade, pelos pecados da humanidade, né? E a gente vê, Jesus fez isso e Deus o exaltou. Filipenses 2, 6 em diante diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aqui diz, ele se humilhou e foi obediente até a morte, não é verdade? E depois diz em seguida, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, esse aí é o segredo, né? A humildade. A palavra diz que os humildes herdarão o reino dos céus, não é verdade? Então, quando Jesus lava o pé dos discípulos, ele estava ensinando como é que eles deveriam agir ali com os outros. E que maior é quem? É o que mais serve, né? Seria uma nova maneira de agir dos verdadeiros discípulos, e não aquela velha competição que eles tinham, eles agiam dessa forma. A gente vê isso em várias passagens bíblicas, né? Então, agora, todos aqueles que chamaram Jesus de Senhor, de Mestre, eles teriam que se tornar assim como servos ali um dos outros, como explica os versículos aqui, do 13 ao 15, né? Voltando a dizer, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, esse aí foi um ensinamento precioso que Jesus deixou antes da sua partida, não é verdade? Antes do seu último momento de vida no seu ministério terreno. Por que ele deixou essa lição? Com certeza porque é muito importante, né? E devemos aprender para quê? Para também seguir, para agir dessa forma, tá? Só que tem um detalhe, é importante a gente entender aqui, depois eu vou dizer o porquê. O que Jesus fez, né? Isso não se trata de um ritual a ser seguido ali da forma literal, né? Mas é importante atentar para a essência da mensagem, né?
que traz ali, que Jesus transmite. Não era para literalmente um lavar ali, um discípulo lavar o pé do outro, mas o que Jesus estava ensinando era algo mais profundo, né? Era uma lição ali de humildade, né? Tem que entender isso, até porque a igreja primitiva, né, que Jesus fundou, e depois os apóstolos, as igrejas ali onde Jesus lavou pés dos discípulos, não teve mais esse ritual aí de lavar pés. Isso é uma passagem isolada, né? Passagem isolada, e só o apóstolo João que ele narra isso. Nos evangelhos ali, nenhum dos evangelistas narram ali, né? Que narram a ceia, eles não comentam esse episódio ali. Marcos, Mateus e Lucas, né? Então, não falam do lava-pés como sendo um ritual, e muito menos como parte da ceia. Eu estou falando isso porque existem igrejas até hoje que executam o ritual do lava-pés, né? Isso aí é errado, tá? Igreja católica e cristã também. Um irmão lavando o pé do outro, tá? Então, esse ato de Jesus, volta a falar, não é uma ordenança, né, na sua forma literal, né, não é um ensinamento de um ritual, mas foi um ensinamento, na verdade, é sobre a essência da mensagem, é sobre servir o próximo, né, para ensinar o quê? Justamente que não existe melhor, não tem um melhor que o outro ali, né, então quem quiser ser bom mesmo tem que aprender o que é a servir. Então, o objetivo de Jesus não era instituir ali um ritual, né, mas se mostrar que o irmão deve servir os outros nas suas necessidades. Estou falando de um modo geral ali, tá? E então não deve nunca existir esse espírito aí de competição, né? Ninguém é mais importante que ninguém. Sendo Jesus, sendo ele o Filho unigênito de Deus, ele agiu dessa forma, não agiu como se fosse superior aos outros, né? Pelo contrário, ele lava o pé dos discípulos ali, transmitindo essa mensagem aí de humildade, tá? Que ninguém é superior a Jesus, e sendo ele a pessoa mais importante, ele agiu dessa forma, tá? Então eu digo isso por quê? Porque o ser humano ele traz, né, na sua natureza essa mania de grandeza, a disputa, sempre querer ser o melhor, o maior, não é verdade? Então é o espírito de disputa, e a gente vê que os próprios discípulos, eles vivenciaram isso aí, né? Viveram pessoalmente com o Filho de Deus na terra, andaram com Cristo, mas eles tinham isso consigo, tinham esse problema crônico aí que a humanidade traz em si, né? Que é a competição. A gente vê em Lucas 22, 24, diz assim, ó: surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. E olha o que Jesus diz: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Aí ó, o Senhor Jesus complementa, olha o que ele diz: mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como que serve, não é verdade? Ou seja, enquanto eles discutiam para definir ali, decidir quem era o maior, o melhor entre eles, né? Ninguém queria ficar para trás ali. Então chega Jesus dizendo ali que o maior é aquele que mais serve, né? Então a verdadeira grandeza, na verdade, é um grande paradoxo. A Bíblia, ela é cheia de situações assim, né? Ou seja, é algo fora de lógica ali, totalmente contrário à natureza humana, contrário ao modo de pensar dos discípulos e de todos nós, muitas vezes, não é verdade? Então Jesus mostrou aqui que o maior não é aquele que constitui mais bens, maior não é aquele que tem um grande nome a zelar, não é verdade? Não é alguém da alta sociedade, mas o que serve o seu irmão nas necessidades, né? A gente vê como ganha respeito ali, não é pela obediência forçada, mas é demonstrando o respeito, servindo ali o próximo, tá? Outro exemplo aqui que vamos pegar, Mateus 20, olha que interessante, onde a mãe dos filhos de Zebedeu, ela faz um pedido ali a Jesus, né? Jesus pergunta qual é o seu desejo. Olha que interessante, ela pede que seus 2 filhos se sentassem, um à direita e outro à esquerda de Jesus, na sua glória, né? Que loucura! De imediato Jesus diz o quê? Não sabeis o que estáis pedindo, né? Mais uma vez ele ensina, dizendo novamente: os chefes das nações as dominam, e os grandes fazem sentir o seu poder.
Depois é o que ele diz: entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Ele complementa dando esse exemplo quando diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Lá em Marcos 10:42, Jesus também diz que o caminho para a grandeza passa pela humildade, né? Volta a dizer, é um dos grandes paradoxos aí da fé, né? Enfim, a figura de linguagem é contrária às expectativas humanas, não é verdade? Então é o contrário ali do que se pensam, tipo, os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? A Bíblia diz isso, muita gente não entende. Assim como a maneira de se obter é dar, né? É dando que se recebe. Deus ama o que dá com alegria. Da mesma forma como o caminho da vida é através da morte, né? A vida eterna só é obtida ali mediante a fé no sacrifício de Cristo como único meio pelo qual haveremos, né, de ser salvos. E da mesma forma o caminho para a grandeza é a servidão, né? É se tornando servo primeiro de Deus, depois do seu semelhante, né? Só que, volto a dizer, o homem possui na sua natureza aí, né, esse espírito de competição. Então é um comportamento motivado ali pelo desejo de querer ser maior, aquele sentimento de superioridade. Isso aí tá dentro da gente, né? No mundo a gente vê isso, para o mundo isso é até uma virtude, né? A gente vê isso é incentivado nas empresas, até em colégio, desde pequeno, né? Muitas vezes dentro da própria família, entre os parentes, mas só que aos olhos de Deus não é dessa forma. Nós vimos exemplos aqui de Lucas 22:24, onde os discípulos competiam, né, querendo saber quem era o maior, e foram duramente repreendidos por Jesus. Depois, Marcos 9:33, quando Jesus pergunta acerca do que eles discutiam pelo caminho, eles iam pelo caminho discutindo, né? Vocês estão discutindo sobre o quê? O assunto era o mesmo, para querer saber quem era o melhor deles, o maior. Então Jesus se senta, né, chama os 12 ali, explica: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos, né? Então a gente vê que Deus não julga com base no que o mundo pensa, o mundo decreta, não é verdade? Mas olha que interessante, é totalmente o inverso. A palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas para quê? Para confundir as sábias, né? Escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, né? Escolheu as coisas desprezíveis, vis desse mundo, as que não são, para confundir as que são. E para que isso? Para que ninguém se glorie perante Deus, não é verdade? Então, o espírito de competição, volto a dizer, ele é motivado por um falso ali sentimento ali de valor, ou seja, é uma luta pelo que é falso, né? Pelo que é corruptível. Mas 1 Coríntios 9:25 diz: todo aquele que luta, em tudo domina, para alcançar uma coroa corruptível no mundo. Nós, porém, a incorruptível, né? Então, esse espírito aí de competição, ele provém ali do mundo, não é de Deus, né? A gente vê que o competidor, ele vai sempre exaltar a si mesmo, ele vai se encher de orgulho, não é verdade? Querendo ser o mais importante. Mas se a gente for ver, a palavra diz de onde surgiu esse espírito de competição, de onde surgiu tudo isso. A Bíblia fala sobre a origem do pensamento competitivo, como tudo começou. Lá em Ezequiel 28:14, diz que antes do ser humano existir, existia no céu um anjo chamado Lúcifer, né? O qual Deus o colocou numa posição de querubim da guarda, né? Então era um cargo de prestígio, né, ali em relação às demais criaturas celestiais. Então, Lúcifer era perfeito, era sábio, era formoso, né, de intenso resplendor, ele era reluzente, né, era diferente. Quando ele andava, do seu corpo saía sonidos, né, sons de música. Ele era revestido ali, coberto de pedras preciosas. Enfim, era uma criatura especial.
Creio eu que naquela época, se alguém perguntasse para Deus, né, Deus, mostra ali um exemplo aí de formosura, de coisa bela, aí, de perfeição, Deus apontaria para Lúcifer, né? Então ele gozava de autoridades, de privilégios concedidos ali pelo próprio Deus. Só que Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, né? A gente conhece a história, que seria muito importante, semelhante ao seu Criador. O livro de Isaías fala isso. Então, Lúcifer foi a primeira criatura no qual se originou esse pensamento competitivo. Ele desejou competir com Deus, cobiçando para si a autoridade, né, que era exclusiva, pertencia ali só a Deus. Ele quis ser mais importante do que era, quis ocupar um lugar que era exclusivo ali de Deus. Para que isso? Para receber honra, receber adoração de todas as criaturas. Ou seja, ele planejou lutar contra o seu Senhor. Logicamente não obteve vitória, né? Porque Deus é soberano, Deus não dá a sua autoridade, a sua glória ali para ninguém, Deus nunca será derrotado. Mas, enfim, volto a dizer ali, Satanás foi a primeira criatura no qual se originou esse espírito ali, esse pensamento de competição. Por isso ele foi destituído, ele foi afastado, não é verdade, do reino de Deus, foi lançado nas trevas, perdeu a intimidade, perdeu toda a comunhão ali com o seu Criador, né? Na verdade, aqui só uma retratação aqui, só para explicar. Ezequiel 2,8 fala sobre a profecia do rei de Tiro, tá? Mas a gente tem que entender o que? Rei de Tiro ficou conhecido, né, pela sua ganância, pela sua idolatria ali, enfim, por tudo, imoralidade sexual, né, pelo seu orgulho, seu desejo de ser importante, e ele é repreendido pelo profeta. Só que as descrições de Ezequiel, a gente tem que ver também que elas vão além do que qualquer rei humano. Nenhum rei humano teve no Éden, né, ou foi querubim ungido. Então, eu entendo que aqui é uma profecia dupla, comparando o orgulho do rei de Tiro, né, ao próprio Satanás, ou seja, os dois tiveram o mesmo desejo de ser grande, de ser importante, tá? Então, a Bíblia diz que quando alguém obedece, né, ao outro, passa a ser servo desse. A palavra diz que Satanás iludiu 1/3 dos anjos, não é verdade? E que passaram a segui-lo nessa rebelião aí, nesse ato de disputa. Então, dessa forma, foi onde se iniciou ali, foi fundado o Império das Trevas, né? Império ali de Satanás, cultivando aí esse pensamento competitivo. Então, isso aí é obra do espírito mau. Todo espírito mau tem ódio, tem raiva do ser humano, pelo ser humano ter sido criado imagem e semelhança de Deus, né? A Bíblia, ela narra, a gente conhece a história, diz que durante um tempo morou ali na terra, né, um casal perfeito, da forma como ele foi originalmente criado, e o pensamento competitivo chegou ao ser humano ali através de Satanás, lá no princípio, no jardim do Éden, né? Isso ocorreu quando o diabo enganou a mulher ali, a fim de que ela desejasse ser igual a Deus, poder do conhecimento, né? E dessa forma, a gente sabe da história, ela contribuiu também para a queda do marido, né? E a partir daí, o desejo ali, né, de competir para querer ser o melhor, passou a fazer parte ali do ser humano, né? Em forma de impulsão, de paixão, como narra lá em Gálatas, né, fala sobre as obras da carne. E como eu disse, né, volto a dizer, isso aí é transmitido de família, de pai para filho ali, né, se tornando até uma cultura, uma doutrina na maioria das famílias, não é verdade? Como eu disse, é observado em tudo, nas escolas, nos esportes, dentro de empresa, ali no emprego, existe até competições religiosas, ou seja, para o mundo, o melhor é aquele que derrota o seu próximo ali para ficar por cima dele, não é verdade? Só que João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, amém? Então vamos ficar com esse exemplo aí de Jesus, né, que mudou, a gente vê nessa passagem, mudou a hierarquia ali dos cargos, quando ele exerceu a menor das tarefas para dar esse exemplo ali, sendo ele a maior autoridade presente, né, que possamos aprender com aquele que foi o maior de todos e que deu a sua vida por nós, amém?
Que Deus abençoe a todos.